Evangelho de João, capítulo 7, que eu queria que você abrisse no verso 37 a 39. João 7, Evangelho de João. Ora, no seu último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Ora, isto ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Feche seus olhos, vamos orar. Bendito Deus, é a tua palavra, somente a tua palavra que muda os nossos corações. É o mover da tua mão através do teu Espírito que nos constrange, nos convence da justiça, do pecado, do juízo e nos aproxima de ti. Que possamos estar sensíveis à tua voz, revelada na tua palavra esta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa semana eu estive no Rio de Janeiro, fui falar na abertura da Semana Teológica lá no Seminário Simonton, onde o público, a plateia que estava sentada no auditório, alunos, professores, mestres, convidados, eu tinha a responsabilidade de falar sobre a teologia no canto congregacional, a alegria e o entendimento de cantar para Deus, de louvar a Deus dizendo: Jesus, que doce nome, de falar a respeito dos prazeres que nós temos e que não serão esgotados na eternidade, de estar frente ao Senhor, louvando, que foi para isso que nós somos criados, para adorar a Deus e glorificá-lo eternamente. É a primeira pergunta do nosso catecismo. Você foi chamado para adorar a Deus, eu fui chamado para adorar a Deus. O que nós vamos fazer na eternidade? Só adorar a Deus, glorificar a Deus. Vamos cantar na eternidade, e a eternidade não vai ser suficiente para esgotar o conhecimento da presença de Deus. Eu me preparei e me debrucei sobre alguns textos e foi uma viagem tranquila, mas antes de iniciar a programação, já a caminho do seminário, o pastor que me recepcionou disse: reverendo Noacir, apenas uma informação para o seu conhecimento. Hoje pela manhã nós fomos surpreendidos com a notícia do falecimento de um dos professores do seminário. E o clima está um clima de tristeza, de consternação, porque ele era muito querido, muito querido. Uma pessoa aqui da região, foi pastor em algumas igrejas aqui. E o reverendo Heraldo Beranger, o Senhor o tomou para si, apenas para o seu conhecimento. Enquanto íamos para o seminário, eu pensava: Deus, o que eu vou dizer para esse povo? Eu quero falar sobre o prazer e a alegria de cantar para Deus, mas é um povo que está com o coração entristecido pela perda de um ente querido, de alguém conhecido, alguém próximo que todos o amavam. Como começar a palestra, começar a semana teológica no seminário de referência lá no Rio de Janeiro, com uma notícia dessa? Que desafio, Deus! E eu pedi a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu quero ser usado, Deus, por Ti, para abençoar esse povo, nem que eu mude totalmente aquilo que eu vá falar. Ó Deus, me faz vir à memória aquilo que pode dar esperança às pessoas. Eu lembrava do texto de Lamentações 3:21. Ó Deus, que saia da minha boca apenas aquilo que produza edificação para este povo. E eu pedi a Deus, e Deus foi tão bom, que Deus fez então com que eu me lembrasse de algumas passagens. Precisamos pedir isso a Deus.
Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. João 14, 26. Em alguns momentos da nossa vida, independente da situação, nós temos que clamar a Deus por entendimento. Não por entendimento das coisas terrenas, mas para aproveitar o momento e falar a respeito das coisas de Deus, daquilo que temos aprendido a respeito do Evangelho para abençoar as pessoas. Porque é Deus que nos dará compreensão em todas as coisas. 2 Timóteo já nos fala sobre isso. Porque o Espírito Santo nos ensinará naquela hora o que devemos falar. Lucas 12, 12. Isso me veio à mente. Falei, a Deus, obrigado. Eu quero apenas ser usado como instrumento, em respeito, em afeto a este povo que perdeu agora alguém próximo, conhecido. E foi naquele dia que eu cheguei, eu estava indo para o seminário e estava encerrando então a cerimônia fúnebre. Mas Deus foi bom, porque este professor, ele era um professor de grego, de hebraico, uma pessoa muito capaz. E Deus me fez lembrar que lá em João 4, diz assim, que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E aquele amado irmão está agora com o Senhor, está adorando a Deus verdadeiramente em espírito e em verdade, na presença de Deus. E tudo que ele pregou, que ele ensinou a todos os seus alunos, agora ele está vivenciando mesmo na eternidade. E todos de cabeça baixa, alguns consternados, outros sem entender. E foi um tempo bom, onde nós pudemos cantar esta canção. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és bom, tão bom, Deus. Foi um tempo de paz, de crescimento, onde eu aprendi também com os irmãos que foram à frente dar uma palavra a respeito deste querido amigo, colega que o Senhor tomou para si. Mas o que nós vemos? Nós observamos que no texto que nós lemos, fala da festa, a festa dos tabernáculos, enfim, a festa em que Jesus estava. Mas ali fala de uma festa. E o que tem a ver essa festa com esta narrativa, a experiência particular que eu tive essa semana? Ó, festa é lugar de alegria. Quero dizer para você que assim como Paulo, ele fala lá em Colossenses, ó, orem para que Deus me abra a porta-palavra. Eu tenho compartilhado muito, esse texto é um texto que tem sido muito frequente na minha vida. Deus, que o Senhor abra a porta-palavra. Deus tem aberto a porta-palavra a cada um de nós. Muitas das vezes nós não temos percebido isso. Jesus aqui aproveitou, ele tinha o controle de toda a situação, sendo Deus, e ele sabia o que ia acontecer. Então ele estava no local certo, na hora certa, porque o plano do Senhor é perfeito. E ele falou a respeito da água da vida. Jesus, ele tinha o controle de toda a situação. Jesus, quando tabernaculou entre nós, que habitou entre nós, que ele vivenciou entre nós, aqui caminhando, ele tinha o controle de toda a situação. Hoje, o Senhor Jesus está junto ao Pai e tem o controle de toda a situação. Mas o momento em que Jesus passa, aqui nessa passagem de João 7, desde o verso 1 até o 53, que fala sobre a festa dos tabernáculos, Jesus aproveita deste momento, sabendo o que ele precisava fazer por ser Deus, e ele entende, de forma perfeita como ele foi e é, que os seus ouvintes precisavam aprender de uma forma didática, de uma forma ilustrativa. Não adiantava, naquele momento, tantos sacerdotes, tantos peregrinos chegando, e Jesus ir à frente e fazer considerações doutrinárias, teológicas, e descrever teologicamente, ele sendo a própria teologia, o que era o reino de Deus, sobre os profetas. Não. Ele aproveitou de forma simples, como sempre foi o seu discurso. Jesus sempre fez um discurso simples,
Mas à medida que essa simplicidade invade o nosso coração, que nos debruçamos, nós vemos a riqueza da sua palavra. Lá em Mateus 5, no Sermão do Monte, é simples. Jesus fala de serem pacificadores, daqueles que choram, daqueles que são humildes. A mensagem de Jesus é simples, porque era preciso ser entendida. E aqui Jesus aproveita este momento que ele já sabia que ia acontecer. No seu último dia, o grande dia da festa, pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Queridos, os sacerdotes que se juntavam para comemorar a festa dos tabernáculos uma vez por ano, tinham o hábito de, nesse 8º dia, durante os outros dias também, mas principalmente no 8º dia, eles pegavam vasilhas de ouro, enchiam d'água, e até o tanque de Siloé colocavam à disposição, para que os peregrinos pudessem vir de uma viagem cansativa, sedenta, e fazer o quê? Beber. Era a primeira providência dos peregrinos. Eles vinham de longas viagens, num sol escaldante. Eles precisavam chegar e matar a sua sede. E uma multidão estava ali ao redor bebendo. E nós sabemos que o nosso organismo, o nosso corpo, ele não é saciado apenas com um copo d'água. A maior parte do nosso organismo, do líquido que percorre as nossas veias, é água. Então nós precisamos beber bastante água. As pessoas orientam, os médicos, que precisamos beber mais de 2 litros d'água por dia, porque nós gastamos muita água. A água é fonte de vida. E é isso que o povo entendia. O povo estava caminhando, eles iam participar da festa, estavam felizes, vamos participar da festa dos tabernáculos. Mas espera aí, nós estamos com sede, eu estou com sede, minha esposa, os filhos, os animais que estão chegando, carregando as coisas que nós trouxemos, todos estão sedentos, estão com sede. Então Jesus aproveita esse momento, que já estava no seu plano eterno, e fala sobre água. Jesus, se nós examinarmos os evangelhos, especificamente Mateus, os discursos de Jesus, como eu falei, sempre foram simples. Ali, Jesus, ele de forma didática, ele coloca os 5 discursos dele, apontando para os 5 discursos de Moisés, que era considerado, então, reverenciado. E os judeus começavam a entender e começavam a ter a sua atenção focada e voltada para a palavra de Jesus. Jesus, o pastor das ovelhas, Jesus que é a porta, enfim, Jesus aproveita todas as situações para anunciar as verdades do reino de Deus. E qual é a verdade que Jesus anuncia aqui? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus oferece a água da vida. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Precisamos dia a dia, amados, dia a dia, beber da fonte, dessa fonte que é Jesus, porque é uma fonte inesgotável, e enquanto estivermos aqui, estamos sendo edificados. Não podemos beber apenas um copo da água da vida. Dia a dia precisamos ser alimentados, saciados com a água da vida que é Jesus. E Jesus, quando ele fala isso, ele está também trazendo uma referência aos profetas. Isaías 44, verso 3 e 4 diz: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão como a erva, como salgueiro junto às correntes de água. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares áridos, fortificará os teus ossos, serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Aqueles que se debruçam aos pés do Senhor Jesus, estes
tem a sua vida regada pela água, pela fonte da vida. Não é assim que diz o Salmo 1, que nós conhecemos? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Este homem, ele não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Como é que ele será? Ele será como árvore plantada junto à corrente de águas, e no seu devido tempo ele dará o fruto. Assim é o homem que teme a Deus. Os ímpios não são assim. São, porém, como a erva, como a folha que o tempo dispersa e o vento vai levando embora. Nós devemos ser como árvores plantadas junto a essa fonte de água perfeita. Mas aqui a palavra nos diz no verso 39, assim: ele disse isso a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Quando foi que Jesus foi glorificado, amados? Vocês lembram? Jesus foi glorificado após a sua morte, que nós vamos celebrar hoje. A ceia é a reafirmação do nosso pacto, a lembrança do compromisso que devemos ter e a afirmação do compromisso de Deus, que é um compromisso eterno conosco. É a ceia, cálice da nova aliança. A partir da celebração, o Senhor cantou um hino e foi para o Monte das Oliveiras, onde foi crucificado. E por causa da sua morte, nós celebramos hoje a vida eterna no Senhor Jesus, na presença de Deus. O Espírito Santo, amados, como eu disse no início, é Ele quem nos capacita, que nos faz entender a vontade de Deus, que nos traz à memória aquilo que nos dá a esperança. É o Espírito que nos faz lembrar que não somos de nós mesmos, nós somos servos do Deus Altíssimo e que estamos aqui para adorá-lo continuamente. Ora, no seu último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Queridos, uma vida com Deus é uma vida cheia do Espírito. Não existe vida com Deus se não for pelo Espírito de Deus. Porque é o Espírito de Deus que nos faz enxergar a cruz. É o Espírito de Deus que nos faz ajoelhar diante da cruz. Então não podemos dizer que somos de Deus se o Espírito de Deus não se move no nosso coração, nos orientando, nos disciplinando, nos dando a atenção daquilo que agrada a Deus. Ele que nos incomoda, amados, quando estamos caminhando de forma que não agrada a Deus. Vamos tropeçar? Vamos, porque somos falhos. Porque aquele que disser que não tem pecado faz um mentiroso. Mas se nós nos debruçarmos, se nós nos ajoelharmos, com o espírito contrito e o coração quebrantado, pedindo perdão a Deus, é o Espírito de Deus que move o nosso coração a essa petição. De joelhos, como fizemos. Adorar, vamos adorar a Deus? Adorar a Deus é ficar de joelhos, amados. Nós temos que nos ajoelhar, o nosso coração tem que ficar de joelhos na presença de Deus. E se pudermos, também, fisicamente. É o Espírito de Deus que se move em nós, que nos faz ter uma vida com Deus. Porque o Espírito de Deus, amado, Ele nos guia. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8, verso 14. Também esse mesmo Espírito intercede, semelhantemente, Ele observa, Ele fica atento, Ele está em nós. É esse Espírito que nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos nem como orar, amados. Mas esse Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis diante de Deus. O Espírito do Senhor está em nós, e onde há Espírito do Senhor há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos, eu e você, transformados dia a dia em glória na sua própria imagem, pelo Espírito do Senhor.
O Espírito Santo de Deus é aquele que nos ensina, mas o Consolador, o Espírito, lá em João 14, é quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas, como eu disse, e nos fará lembrar dos seus ensinamentos. Pronto, já sabemos que uma vida com Deus é uma vida onde o Espírito de Deus move o nosso coração, amados, onde estamos sensíveis a tudo aquilo que está sendo referido, aquilo que é referência ao reino de Deus. Não, eu não fui resgatado das trevas simplesmente porque Deus olhou para mim e disse: não, eu vou tirar esse meu filho escolhido na eternidade, nesse momento das trevas para o meu reino, filho da... Não, eu fui resgatado com um objetivo, que é glorificar a Deus. Ninguém sai das trevas, ninguém é movido pelo Espírito de Deus simplesmente para ficar diante do Senhor. Diz: não, agora que o Senhor me transportou para o seu reino de filho do amor, então pronto, deixa eu caminhar aqui e ver o que está acontecendo. Não, nós estamos diante do Senhor no seu reino com um objetivo específico, que é adorar a Deus. Uma vida com Deus é uma vida cheia do Espírito, amado. E para isso, nós precisamos estar atento a 3 lições práticas que esse texto nos ensina. Primeiro, Jesus disse, ele falou em alto bom som, com a sua voz doce e que penetrou o coração de muitos. Ele disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. O próprio Senhor Jesus, lá em Mateus 5, verso 4, diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Amados, a primeira lição que nós aprendemos nesse texto, que podemos aplicar na nossa vida, é que nós temos que reconhecer a nossa insuficiência, a nossa carência. Nós dependemos de Deus. Dependemos em tudo de Deus. Nós temos que acordar pela manhã cedo e dizer: glória ao teu nome, Senhor, porque tua graça e misericórdia foi derramada sobre a minha vida mais uma vez. Eu dependo do Senhor. Eu vou sair agora, mas eu dependo do Senhor. Eu vou retornar no final da tarde, mas eu dependo do Senhor. Eu vou criar os meus filhos, mas eu dependo do Senhor para criar bem os meus filhos. Eu vou manter uma relação saudável e amorosa com a minha família, mas eu dependo do Senhor para manter essa relação também. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia e tome sua cruz. Lucas 9, 23. Ou seja, todos aqueles que ouvem a voz do Senhor, que reconhecem a sua carência, a sua insuficiência e começam a caminhar na direção do Senhor, vão sofrer. O mundo está aí para ser contrário à vontade de Deus. Tivemos essa semana um encontro muito saudável com os irmãos, e um deles, um empresário do ramo também educacional, e ele nos falava, comentando sobre o que o governo vai fazer a respeito de algumas leis que falam sobre o banheiro na escola. Nós já vimos isso por aí, isso não é novidade, a mídia tem falado, banheiro feminino, masculino, ou banheiro que não é mais nem masculino nem feminino. E aquelas escolas, aqueles empresários que são cristãos, eles comentavam: vamos começar a ter problemas em função disso. O mundo começa, não mais sutilmente, mas de forma declarada, a agredir os valores do reino, desde quando nós conhecemos a respeito do mundo através das Escrituras. É interessante. Todas as orientações bíblicas que temos a respeito do caminhar para agradar a Deus, sempre eu e você, nós vamos ter algum ponto na nossa caminhada dia a dia que vamos ser impactados com algo que nos força a tomar um caminho diferente. E é importante nesse momento pedir a Deus, através do seu Espírito, que nos lembre, que nos dê força, nos capacite para nos mantermos firmes, porque nós somos insuficientes e é Deus, com a sua mão, com a sua boa vontade, o seu amor e o seu Espírito, é que nos ajuda a nos mantermos firmes. Durante a Reforma Protestante,
um grupo de teólogos que estava seguindo e estudando sobre os ensinamentos de João Calvino, então resolveu, diante de alguns outros teólogos que colocavam pontos contrários àquilo que eles criam nas Escrituras, eles então criaram um acróstico a respeito de uma síntese, uma pequena síntese da teologia da Reforma, que é conhecida por todos, que ficou com um acróstico chamado TULIP, né? Total depravação, a eleição é incondicional, não depende da gente, a graça é irresistível, o chamado é limitado àqueles que creem no seu nome, que Jesus, Deus, o Espírito Santo na eternidade assim escolheu, mas TULIP, o P, o final, diz perseverança, e alguns teólogos, para esclarecer, falam preservação dos santos, porque é Deus, através da sua boa mão, é que nos preserva no caminho que glorifica a Ele, porque nós mesmos não teríamos condições, mas é Deus, através do seu Espírito, que nos diz, que nos orienta, que nos faz lembrar, que move o nosso coração a caminharmos de forma que lhe agrade. Nenhum homem, de si mesmo, pode simplesmente agradar a Deus se não for movido pelo Espírito de Deus. Jesus fala, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Queridos, primeira lição que precisamos ter desse texto é reconhecer a nossa incapacidade. Não, eu não sou tal. Isso tudo é misericórdia de Deus na minha vida. Não adianta. É Deus, com sua graça e misericórdia, que tem sustentado a minha vida, a minha família, os meus parentes. É Deus. E eu sou carente de Deus. Eu preciso dia a dia beber de Deus através dos ensinamentos de Jesus. Nós precisamos nos humilhar na presença do Senhor. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Esse vos exalte aqui é uma expressão em grego que fala que Ele vos dê dignidade, vos dê paz, vos restabeleça. Não colocar num pedestal, não. Mas nós devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Nós somos seres ansiosos, carentes, insuficientes. Nós precisamos buscar a suficiência em Deus. Então, o primeiro ponto que nós podemos extrair como lição para as nossas vidas, quando Jesus dizia àqueles peregrinos, como Ele nos diz hoje, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Precisamos beber da água de Jesus, dia após dia. E para que nós possamos beber dessa água, precisamos nos reconhecer carentes, amados. Precisamos nos reconhecer sedentos, insuficientes e buscar a presença de Deus. Mas não somente isso. Ele diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Precisamos reconhecer a nossa carência, mas precisamos admitir e reconhecer a suficiência de Jesus, de Deus. Venha até mim e beba. Ele não disse, se alguém tem sede, venha até aqui o tanque de Siloé e beba. Não, venha até mim e beba. Venha, esforço. Eu vou fazer o que na presença de Jesus? Você já se perguntou isso? Nós temos que ter um propósito. O nosso propósito é aprender mais a respeito dos ensinos do Senhor Jesus que visam agradar a Deus. A palavra do Senhor nos diz lá no Evangelho de João, ainda no capítulo 6, que aquele que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Muitas das vezes, amados, nós achamos que sabemos já da verdade e nos acomodamos nas coisas mais simples do dia a dia. Como tratar alguém que nos presta um serviço, alguém que está sob a nossa administração, tratar com carinho, com respeito. Como tratar aquele que está sobre mim como autoridade, por mais que eu não o tenha aprovado no meu voto, mas a palavra diz que nós devemos orar, interceder pelas autoridades instituídas, eu devo também ter respeito por eles. É a palavra de Deus. Se você não concorda, não tem problema. Quando chegar no céu, você discute com Deus que Ele errou alguma coisa. Mas nós devemos orar. Devemos orar por aqueles que estão investidos de poder, por mais que eu não concorde, para que nós tenhamos paz.
É assim que Paulo nos fala, nos orienta. Isso é reconhecer a suficiência de Deus em cumprir então a sua voz, a sua vontade, os seus decretos. Primeiro eu reconheço a minha incapacidade. Depois eu aprendo a respeito dos mandamentos, da orientação de Deus. Eu tenho que dia após dia beber dessa água. Ah, mas aquele que beber da água nunca mais voltará a ter sede. Claro, essa sede que o mundo tem e que só é saciada em Deus. E não reconhece isso. Mas nós temos uma sede em Deus, que nem a eternidade vai ser suficiente para saciar. Não é assim que diz o salmista? Na presença do Senhor há alegria, e na sua mão, na sua destra, o quê? Delícias, prazeres, eternamente. Não é simplesmente chegar, aí eu vim ao culto, então eu estou ok durante essa semana. Não. É chegar de noite em casa, se ajoelhar e agradecer a Deus, e começar um dia louvando a Deus. Ah, mas eu não tive tempo para orar. Ore dentro do carro. Não tem problema. Se você está só, se você está com a esposa, com o filho, ore dentro do carro. Cante dentro do carro. É isso que nós devemos fazer. Reconhecer a nossa carência, mas reconhecer que precisamos beber dia após dia cada vez mais dos ensinamentos do Senhor. Não é assim mesmo que a palavra nos diz? A palavra do Senhor, ela nos orienta a que possamos fazer isso. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, dia após dia. Oséias capítulo 6, verso 3. Lá em 1 Crônicas 16, verso 11 diz: devemos buscar o Senhor e seu poder perpetuamente, não somente hoje, amanhã, em qualquer instante. A nossa vida deve ser assim. O domingo é um tempo onde a igreja se reúne para glorificar a Deus, na presença do Senhor, movido pelo seu Espírito, na comunhão dos santos. Como eu digo, unidos numa só fé, num só amor, num só batismo, num só Espírito e numa unção apenas. Temos que estar aqui louvando e glorificando a Deus, amados. Foi para isso que Deus nos chamou. Mas o texto nos fala de ir à presença do Senhor e beber da sua água. Nos mostra que devemos reconhecer a nossa carência. Devemos reconhecer a sua suficiência. Mas não somente isso, porque muitos reconhecem que são carentes. Reconhecem que Deus criou todas as coisas, que existe um Deus soberano, mas é preciso crer nele. Verso 38, quem crê em mim, do seu interior correrão rios de água viva. Quem crê em mim. Ou seja, é preciso nós nos debruçarmos sobre a palavra do Senhor, nos ajoelharmos na presença do Senhor com fé. A fé de que Deus, na sua palavra, em Jesus, pelo mover do seu Espírito, está no controle da nossa vida, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Hebreus 11, verso 1. Por que eu preciso me aproximar com fé para beber? Ora, se eu creio que aquela água vai saciar a minha sede, eu preciso realmente ter fé. É isso que está movendo o meu coração, reconhecendo a minha incapacidade e a suficiência de Deus em Jesus, nos seus ensinos, mas eu preciso ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, verso 6 nos fala: é necessário que aquele que se aproxima de Deus tenha fé, que ele creia que ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam. O que crê em mim jamais terá sede, declarou-lhe, pois, Jesus. Essa sede das coisas da vida, porque o prazer de estar na presença de Deus, buscando a sua presença, cada dia que nos debruçamos, nós sentimos que precisamos conhecer mais a Deus. Eu já citei aqui, e é uma frase que eu acho muito importante para o nosso dia a dia. É um dos pais da igreja, Agostinho de Hipona, uma frase já conhecida: o Senhor nos criou para si, e o nosso coração vive quieto, enquanto não repousa na sua presença, nos seus louvores. Vamos sair daqui essa manhã, mas devemos sair com o coração grato, e também na expectativa de nos reunirmos às 18h30, para adorarmos a Deus,
Temos que louvar a Deus, temos que estar junto com os irmãos cantando. És fiel em todo tempo tu és tão bom. Jesus, só o teu nome pode dar esperança a um coração. Aquele que crê, o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Eu e você, nós seremos como um jardim regado e como um manancial cujas águas não faltam. Isaías 58:11 já nos fala sobre isso. Aqueles que bebem do Senhor, que são regados dia a dia pela sua palavra, que dá entendimento de como caminhar, por mais que passem situações difíceis, mas não estarão ressequidos, sedentos. É preciso, amados, reconhecer a nossa incapacidade. Nós não somos nada sem o Senhor. É preciso reconhecer a sua suficiência. Mas é preciso crer no Senhor. Jesus, lá no Sermão do Monte, ainda em continuação, a partir do verso 13, ele diz assim: ele aproveita as oportunidades para ensinar com coisas simples. Não, Jesus não complicou, gente. Vamos esquecer isso. Jesus simplificou para que as pessoas pudessem entender exatamente a sua caminhada no reino de Deus. Quer ver como Jesus é simples? Mateus 5,13. Ele diz assim: vós sois o sal da terra. O sal da terra? Sim. Se o sal vier a ser insípido, de que ele vai servir? Para que serve um sal que não tem sabor? Para mais nada presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Só isso não. Ele falava, porque naquela época o sal não tinha geladeira. Na época dos judeus, na época de Jesus, não tinha. Hoje nós compramos um alimento, uma carne, algum alimento perecível no supermercado e jogamos no congelador. Fica lá uma semana, 10 dias, 15 dias. Não é assim que acontece? Naquela época não tinha. E o clima era quente. Então tudo estragava com muita facilidade, principalmente os alimentos de origem animal. E aí ele diz: vocês são o sal da terra. E eles entenderam: nós somos tipo um sal da terra, que vão preservar, que vão dar sabor. Nós precisamos ser assim. Mas não só isso, ele diz: vocês também são a luz do mundo. Ele fala: não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Alguém já pegou, foi ao interior, faltou luz e pegou um candeeiro, né? Na minha época tinha um tal de candeeiro, e ali acendeu para iluminar, e de repente vou botar embaixo da cama. Ninguém faz isso. Você bota um local mais alto. Quando falta luz, a gente pega a vela, ou como hoje, né? Quando falta luz, nós temos equipamentos que disparam automaticamente, como nós temos aqui na igreja. Se você observar, nós temos alguns equipamentos aí abaixo da galeria, que quando falta energia, ele acende automaticamente. Mas por que o engenheiro não colocou ele atrás do abajur, ali, atrás do vaso de plantas? Por que ele não colocou lá atrás? Ele colocou no alto. É assim, nós somos luz e nós temos que dar esse entendimento ao povo a respeito do reino de Deus. Trazer esclarecimento. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador que ilumina todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Não, o verso não termina aqui. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. Toda a glória somente a Deus, não a nós. Nós temos que apontar para Jesus. Não temos luz própria, nós somos tipo a lua não tem luz própria, ela reflete a luz do sol. Nós temos que refletir a luz de Cristo na nossa vida. Meus queridos, nós precisamos reconhecer a nossa incapacidade, reconhecer a suficiência de Jesus, de Deus, nos aproximarmos para beber cada dia mais dos seus ensinos. Precisamos crer. A lição dessa passagem nos fala sobre olharmos para nós, a partir da graça do Senhor, termos uma atitude, não simplesmente isso tudo é muito bonito, isso tudo é muito correto, que o pastor está falando, mas nós caminharmos, nós nos esforçarmos. Ele diz: se alguém tem sede, venha até a mim. Ele não diz: se alguém tem sede, eu vou aí levar a água. Não é assim que o texto diz. Vem.
Vem até a mim e beba. Esforço com um propósito. Queridos, quando nós nos reconhecemos falhos, necessitados, precisamos reconhecer a suficiência de Deus em nossas vidas. Precisamos crer nele. A nossa caminhada no reino de Deus, que é guiada pelo Espírito Santo, ela é uma caminhada que precisa, dia após dia, que nós tenhamos a consciência da nossa necessidade, da nossa carência, da nossa sede de Deus. Precisamos entender que somente Deus em Cristo pode saciar a nossa sede. Precisamos ter fé, crer em Deus, que Ele cuida, que Ele sacia a nossa sede, que Ele cuida de cada um de nós. Ele diz, se alguém tem sede, na festa dos tabernáculos, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior correrão rios de água viva. Queridos, que a palavra de Deus possa nos incomodar a nós agirmos no dia a dia de formas a buscarmos beber da água viva do Senhor através dos seus ensinos. E os seus ensinos vai me disciplinar, me orientar a viver uma vida que glorifique a Deus. E Ele vai me sustentar. Precisamos ter fé que o Senhor cuida de nós. Precisamos entender que a cada oportunidade que nós temos, assim como Jesus aproveitou a festa dos tabernáculos, que as pessoas entendessem que nós precisamos aproveitar cada dia, cada momento do nosso dia a dia, para crescer na presença do Senhor e compartilhar das maravilhas do reino, sendo sal e luz. Mas só podemos dar sabor ou brilhar a luz de Cristo se nós mesmos formos alimentados dia a dia com a água da vida, que é o Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, amados.